Salve simpatias, meu nome é Iomara Albuquerque Gifone, sou professora do Cefet Minas, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Minas. Hoje eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado A Cultura Digital na Base Nacional Comum Curricular, prospectando sua aplicação na área de conhecimento das linguagens e suas tecnologias no ensino médio. Vamos lá? Então, esse trabalho, ele partiu da indagação de que ações descritas na BNCC, na área do conhecimento das linguagens e suas tecnologias, são capazes de desenvolver a competência da cultura digital, formando um sujeito capaz de lidar de forma crítica com o mundo contemporâneo. Então, dessa forma, o objetivo desse artigo é prospectar como a competência cultura digital foi trabalhada na área das linguagens e suas tecnologias na BNCC para o ensino médio, tá? Essa é uma pesquisa qualitativa. Ela ela se propõe a descrever aí quais foram essas ações. O instrumento de coleta de dados foi a pesquisa documental na própria BNCC. Bom, a BNCC, ela tem como objetivo nortear as instituições brasileiras na elaboração dos seus currículos, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. Mas a BNCC, ela não é ela é um documento, normativo, mas que não é aleatório. Ele tem todo um embasamento, Ele está em consonância com outras legislações, como o artigo 205 da Constituição Federal, o artigo 206 da LDB, as DCNs, e até o próprio Plano Nacional de Educação. Pois bem, dentro da BNCC, um dos conceitos que está ali transversal a esse documento é o de competência, que a própria BNCC vai descrever como sendo a mobilização do conhecimento, e este conhecimento entendido como os conceitos e procedimentos, a mobilização de habilidades, que ela descreve como sendo práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana e do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Aqui eu fiz algumas marcações, para entender melhor o que seria essa mobilização do conhecimento. Eu entendo que seria exatamente os saberes que a escola ensina. E que as habilidades é a capacidade desse aluno, desse indivíduo, de aplicar esses saberes aprendidos na escola na sua vida cotidiana. Bom, para tanto, a BNCC ela vai determinar aí 10 competências, dentre as quais a gente encontra a competência número 5, que é a cultura digital, que é o foco do nosso estudo aqui. Mas para quê? Para que eu preciso da cultura digital? E aí a BNCC vai determinar que ela serve para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento e resolver problemas com protagonismo. Entendendo melhor o que é essa cultura digital. Então, gente, essa aí sou eu, mas a fala não é minha, tá? A cultura digital integra perspectivas diversas vinculadas às inovações e aos avanços nos conhecimentos, e a incorporação deles proporcionados pelo uso das tecnologias digitais e as conexões em rede para a realização de novos tipos de interação, comunicação,
compartilhamento e ação na sociedade. E aí a gente vai buscar, né, o entrelaçamento da cultura digital e a área de linguagens e suas tecnologias. Primeiramente, a gente tem que ter em mente aí que quando eu falo linguagens e suas tecnologias, eu estou falando de língua portuguesa, língua inglesa, educação física e a arte. Na BNCC, esse conjunto de disciplinas deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de 7 competências específicas. Dentre essas está a cultura digital. Como a cultura digital é o foco desse estudo, nós vamos ficar focados nela e não vamos abordar as outras 6, ok? Muito bem, gente. Esse quadro eu retirei da prova BNCC, onde a gente vê descrita a competência cultura digital, que significa, né, que ela determina que seja mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. Essas competências, né, essa competência, a gente consegue desenvolvê-la a partir da introjeção de 4 habilidades, que a BNCC descreve como sendo a primeira: explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado às práticas de linguagem em diferentes contextos. Segundo, avaliar o impacto das TEDx na formação do sujeito e em suas práticas sociais para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambientes digitais. Terceiro, utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais. A quarta e última, apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informações por meio de ferramentas e de novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede. Analisando, né, essas habilidades, o que me veio primeiramente, né, observando a primeira habilidade, é que a visão que a BNCC traz da cultura digital, ela é distanciada. É como se a cultura digital não estivesse dentro da escola, introjetada em seus alunos, como se fosse uma coisa de fora para dentro, que está chegando, e não que já está. Na segunda habilidade, observa-se a não apropriação das TEDx, né? Principalmente quando ele fala ali, avaliar o impacto das TEDx, para fazer uso crítico desta, né? Então, assim, é como se ela não tivesse introjetada, né? Dentro. Quando a gente fala cultura, a cultura é algo que ela está dentro da gente e a gente, ela não é estática, né? Ela se modifica com o tempo. E é óbvio que tudo tem um lado positivo e um lado negativo, mas é algo que já está, né? Então, não vejo como uma opção. Na terceira habilidade, as TEDx foram trabalhadas de forma congruente ao preconizado na BNCC, sim, né? De promover o protagonismo estudantil, né? Dele buscar por si mesmo, utilizando as TEDx como ferramenta. Na quarta habilidade, né, se observa uma posição de assimilação e observação da cultura digital enquanto um fenômeno,
preconizando aí que o aluno deve apropriar-se. Aí sim, né, eu achei que o verbo está adequado, apropriar-se criticamente desse processo. Obviamente não é aceitar aquilo sem pensar, né, mas criticamente, e fazer disso, usufruir dela num processo de pesquisa e busca de informações, boas informações, né? Hoje a gente lida muito com as fake news, então aqui a quarta habilidade eu diria que ela está perfeita. Bom, finalizando, eu percebo que a BNCC ela dá um passo histórico, né, ao reconhecer a existência da cultura digital e propõe a integração das tecnologias aos processos educativos. Se constata ainda que há dificuldades, há resistências a serem vencidas, né? Isso é identificado na afirmação, né, de que a mesma, isso é identificado no próprio fato da cultura digital ter sido abordada em um tópico separado dentro da área das linguagens e suas tecnologias. Observe bem, isso não acontece na área, por exemplo, da matemática, né? Lá, quando você pega a BNCC, a cultura digital ela permeia as outras competências. Ela não é tratada totalmente separada das demais. E a outra coisa são as ressalvas expressas nas expressões empregadas, como avaliar impacto, fazer uso crítico, né? Mas também a gente vê um lado positivo sim, entendeu? Que é o reconhecimento e assimilação das benesses que as TEDx trazem, né, para o processo educativo, né? E isso fica claro até na própria nomenclatura adotada, né? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Finalizando, eu gostaria de colocar que a instituição escola, e aqui eu entendo a instituição escola no seu aspecto mais amplo, ela não deve se apartar, né, das práticas correntes na sociedade, como é a cultura digital. Porque quando ela faz isso, ela se torna desinteressante para o aluno. Ela se torna obsoleta diante do cotidiano que ele vivencia. E, mais importante de tudo, né? Hoje o conhecimento, ele não é uma propriedade do professor. Ele está ali, a um clique de distância do aluno. Finalizando, de verdade, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Gostaria de fazer uma última observação, que a BNCC ela foi escrita antes, né, foi pensada antes desse contexto da pandemia. Então, obviamente, a pandemia e o ensino remoto emergencial modifica essa realidade nossa sensivelmente, né, e acredito que para frente tenhamos adaptações, né, a serem feitas nesse documento. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Meu e-mail está no primeiro slide. Muito agradecida. Até mais.